Fecha-se o cerco contra Bolsonaro e Sérgio Moro em maus lençóis. Fala galera do canal Politicar Progressista, cá estou eu novamente, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise política para vocês. Antes de comentar sobre o que eu elenquei na chamada, peço que você se inscreva se você chegou por aqui agora. Se você já é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações de todas as postagens por aqui. Beleza? Nesta terça-feira, dia 18 de abril, vamos falar sobre o bolsonarismo de maneira geral. Sim, infelizmente, tanto o Bolsonaro quanto os seus asseclas, os bolsonaristas, eles estão longe de estar totalmente derrotados. Ao contrário, não é? Bom, mas, apesar de tudo isso, o cerco, as instituições, o Estado Democrático de Direito vai cobrá-lo, como tem que ser, e a gente também tem que ficar em cima sobre isso. Vou comentar rapidamente sobre os últimos acontecimentos aí envolvendo o Bolsonaro e os seus capangas, digamos assim, não é? Bom, começando lá pelo Anderson Salles. Vocês viram que o cerco se fechou sobre ele. O Anderson Salles, pelo que eu acompanhei na mídia, ele não está dormindo direito, está com insônia, está em depressão, está sob pressão. E é daqui para ali para ele dar com as línguas nos dentes. Né? Para quem não se lembra, o Anderson é aquele que fez a minuta golpista, né, que obviamente não deu em nada. O Bolsonaro admitiu, sim, que essa minuta golpista passou por suas mãos, até porque não tem como ele falar o contrário, não é? Mas através de toda essa teia golpista atrapalhada aí, trapalhona, dá motivo para a sua iminente e vindoura cassação dos seus direitos políticos. Como eu já falei em outros vídeos, é o que deve acontecer com o Bolsonaro. Infelizmente, ele não deve ser preso, não deve ir para a cadeia. Mas a cada dia que passa, fica mais claro que sim, ele vai ficar aí pelo menos 8 anos inelegível. Então, não tem a menor condição dele ser candidato novamente à presidência em 2026. Menos mal. Não é? Vamos ver, o PDT, o PSOL, a Rede e outros partidos mais progressistas entraram com representação por isso, né? Por essa cassação dos direitos políticos do Bolsonaro. Vamos ver quando será analisado e, enfim, julgado. Não é? Mas a tendência, sim, é o Bolsonaro rodar, como a gente fala de maneira mais popular, uma gíria, não é? Esse é o fim do golpista. Não é? Mas não basta só caçar o mandato dele, a gente também tem que matar o mal pela raiz, diminuir a força bolsonarista, extremista de direita, não é? Que odeia os negros, os pobres, os gays, as mulheres, enfim, qualquer tipo de minoria, a esquerda, enfim. É um câncer na nossa sociedade, para além da política. É um câncer mesmo que está entranhado, infelizmente, e vai demorar aí pelo menos uns 15, 20 anos para a gente derrotá-los de vez. Mas já tirando aí o seu líder de circulação, mesmo que ele não vá em cana, mas que não se candidate aí pelos próximos anos, já é um começo, não é verdade? Ainda sobre o Bolsonaro, bom, vocês viram aí que, como eu já adiantei em vídeos anteriores, essa questão de joias, relógios de luxo, toda essa pataquada aí milionária e luxuosa, ostensiva, ela continua. Descobriu-se agora que o Piquet guardava muito mais coisa do que só aquelas joias, só aquele Rolex de diamante do Bolsonaro. Né? O Piquet ganhou muito dinheiro. Não se engane, não é só porque ele é reacionário que ele gosta do Bolsonaro. Tudo envolve dinheiro, muito dinheiro. O Piquet, que é um empresário do DF, do Distrito Federal, ele guardou muitíssima coisa, inclusive imóveis, vejam só, da Alvorada, sim, da presidência da República, que não pertence ao Bolsonaro e nem a Michele Bolsonaro, mas sim à União, é patrimônio público. E não adianta a Michele Bolsonaro tentar implantar uma cortina de fumaça atacando a Janja. Ai, olha só a Janja comprando um sofá de mais de 65 mil reais, uma mesa de mais de 200 mil reais. Quem a Michele Bolsonaro
pensa que é? Que moral que ela tem para falar da Janja? Ela se elucupretou muito mais do que a atual primeira-dama. Muito mais. Isso é que só a gente sabe, né? Fora o que se escondeu, fora o caso da rachadinha, antes mesmo do Bolsonaro assumir, lá no final de 2018. Não é? Então a Michelle Bolsonaro e o bolsonarismo, de maneira geral, está desesperado. Eles estão tentando de tudo para desviar o foco. Atacam o Lula e a sua esposa atual, a primeira-dama atual, para tentar desviar o foco disso, porque o bolsonarismo ele está entranhado e muito em vários casos de corrupção. Para além dessa questão de joias, questões envolvendo a Petrobras, envolvendo o governo mesmo. Não é? O que o Bolsonaro roubou e deixou roubar não é brincadeira. É o pior e mais corrupto presidente da história do Brasil, muito mais, inclusive, que os presidentes do regime militar, da ditadura. E só para fechar esse tópico Bolsonaro e os bolsonaristas, vocês viram aí, prenderam mais gente envolvida lá naquela tentativa patética de golpe do dia 8 de janeiro. Um desses, inclusive, é um coronel, ex-comandante da Rotan, que é a Rota Ostensiva da PM aqui em Goiás. Aquele mesmo que falou que o Lula não subiria de jeito nenhum a rampa, depois voltou atrás. Não é sempre assim, gente. Essa galera reacionária, essa galera fascista, ela, quando o calo aperta, ela muda de opinião. Mas é isso. Atentou contra o Estado Democrático de Direito, contra a nossa democracia, vai em cana. Não tem conversa. Independente se é PM, se é policial, se é político, se é empresário de grande estipe ou médio estipe, não interessa. Tem que ser penalizado. E o Ministério Público Federal e até mesmo a Polícia Federal estão de parabéns por toda essa investigação feita até agora. Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, atual ministro da Justiça, também faz um bom trabalho. Eu coloco ali entre os 5 melhores ministros do governo Lula atualmente. É isso, a gente tem que ficar em cima desses canalhas golpistas para que isso não volte a acontecer em 2026 ou até mesmo antes. Bom, e para fechar o vídeo de hoje, vou comentar rapidamente sobre o ex-juiz e atual senador pelo Paraná, Sérgio Moro. Bom, vocês viram essa questão aí enrolada do Tacla Duran, que denunciou uma tentativa de suborno do próprio Sérgio Moro, da empresa que ele trabalhava, na época lá da, vocês lembram da Lava Jato. O Sérgio Moro desconversou, falou que está sendo atacado pelo lulismo. Enfim, a gente tem que ouvir todos os lados, mas realmente é muito esquisito toda essa situação. Eu não duvido nada que o Sérgio Moro, sim, como o próprio Ciro, Lula e vários outros políticos, não só de esquerda, mas de maneira geral, sempre denunciaram. É um juiz parcial, não é? Que com certeza se elucupretou do bolsonarismo, tentou se desvencilhar do mesmo, mas agora está junto novamente, não é? E não se engane, o Sérgio Moro vai tentar ser candidato a presidente em 2026. Né? Só que é o seguinte, saiu na semana passada um vídeo, provavelmente de 2021 ou 2022, ainda não sei exatamente, mas do Sérgio Moro em tom de deboche, falando que o Gilmar Mendes comercializava, vejam só a pachorra, habeas corpus. Eu tenho restrições ao Gilmar Mendes, mas o que o Sérgio Moro falou é gravíssimo. E sim, é cabível de punição grave, porque é calúnia. Se ele não consegue provar, isso é uma calúnia. Para você ver o nível, um cara que era ex-juiz cometeu um crime de calúnia. É inacreditável, né, gente? E o que aconteceu? Entraram com uma representação no STF e ele vai ser julgado. E já foi até sorteado a ministra que vai se empenhar, que vai julgar o mesmo, que será a Carmen Lúcia, não é? O Moro se encontrou com a Rosa Weber, tentou jogar panos quentes, falar que não, veja bem, não é bem assim, é só uma piada e tal, mas não colou. Não é? O Sérgio Moro não deve ser preso também, infelizmente, tal qual o Bolsonaro, mas ele pode sim sofrer sanções, inclusive perda de mandato no Senado. Sinceramente, acho que não vai acontecer. Deveria, mas não deve acontecer. Não é? Mas fica aí, fica o aviso para o Moro, que se ele não ficar caladinho, não ficar na dele,
ele será engolido pelo mundo jurídico e político, não é? Vamos ver. Como eu falei, infelizmente em 2026 o Bolsonaro fora, eles vão tentar outros players, o próprio Moro, o Romeu Zema, Ratinho Júnior ou até mesmo a Michelle Bolsonaro. E a gente tem que ficar em cima com a lupa para mostrar todos os desmandos, todos os absurdos dessa direita fascista, reacionária e ultraconservadora do nosso país. Era isso que eu tinha para falar para vocês, galera. Avisar aqui no finalzinho que nessa quinta-feira a gente retoma as lives trabalhistas aqui no canal, lives com convidados. Eu ainda estou definindo os últimos detalhes dos convidados. Amanhã eu já anuncio para vocês aqui mesmo no canal, não é? Nessa live a gente vai falar um pouco mais sobre tudo que eu abordei no vídeo de hoje. Vamos falar sobre as novas gafes do governo Lula, aquela polêmica lá com a Shein, Shopee, AliExpress. Parece que recuaram depois da impopularidade, óbvio, que foi divulgado. Até postei aqui para vocês mais cedo na comunidade. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre a conjuntura política de uma maneira geral, sobre o PDT, vai ter react e muito mais. Eu conto com a sua audiência e a sua participação. Beleza? Bom, torne-se membro aqui no nosso canal para nos ajudar. São agora 2 níveis, só R$ 2,99 e R$ 7,99 por mês. Faça como 6 valorosos atuais membros por aqui. Aliás, membros, se liguem aí que eu postei nos últimos dias coisa nova, vídeo novo, textinho novo. Façam bom proveito do material exclusivo de vocês. Para vocês terem acesso como eles, torne-se membro. Vou deixar para vocês aqui no post fixado e também nos comentários para vocês aderirem. Certo? Então é isso, galera. E aí, o que vocês acharam de todas essas novidades aí do bolsonarismo? Vocês acham que realmente o cerco está se fechando para cima do Bolsonaro e da sua família e dos seus? Vocês acham também que o Moro pode se dar muito mal em toda essa contenda aí, política e jurídica? Eu quero saber a opinião de vocês. Valeu, um abraço e até quinta-feira.